Afinal, por que a sombra de Touga, formada por chamas da energia de Moroha, surgiu através dela no episódio número 24? Isso tem a ver com o sangue dela? Ela poderia ser a reencarnação de Touga? Ou será que ela é a herdeira da So'unga, a terceira espada que ele carregava? A gente vai discutir tudo isso com base em algumas informações e teorizar em cima disso, pra gente poder aí suprir um pouquinho da nossa falta de Hanyo nos últimos dias. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e como eu prometi pra vocês, a gente vai continuar teorizando sobre Hanyo no Yashahime, vai continuar falando sobre esse anime incrível aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que muitos de vocês vêm me pedindo, que é justamente para falar sobre o porquê aconteceu o que aconteceu com a Moroha no último episódio, porque a gente vê a figura do Touga através dela no episódio 24, porque ele carregava So'unga, enfim, tudo isso e um pouco de teoria de vozes da minha cabeça sobre o que a gente pode esperar. Mas desde já eu vou pedir para vocês deixarem o like para dar um apoio se vocês querem continuar com esses vídeos de teorias, porque cara, por mais que vocês não acreditem, a intenção nem é querer dizer que eu tô certo, que isso vai acontecer, é só pra gente se divertir dentro das possibilidades, por mais que às vezes elas possam parecer um pouco malucas, mas eu acho que a gente se diverte bastante pensando a respeito, revendo algumas falas de personagens e vendo o quanto a gente tem de caminhos que podem ser tomados dentro do que vem sendo apresentado de Hanyo pra gente. Mas então vamos lá. Bom, a grande discussão surgiu e ela não é nova, é uma discussão antiga, eu já falei dela em algumas análises de episódios, se vocês quiserem voltar lá na análise do episódio 5, de alguns outros episódios onde o Myuga fala sobre o sangue da Moroha ser muito parecido com o sangue de Touga, o grande Ino no Taisho, o pai de Inuyasha Sesshomaru, mas ela se intensificou muito após o episódio 24, onde a gente tem, pasmem, a figura do Touga surgindo atrás da Moroha. Uma coisa que a gente percebe é que enquanto a Toa tem a figura de Sesshomaru surgindo atrás dela numa figura até mesmo animalesca, lembrando o grande porte de um cão da Yokai, a gente tem a Moroha com a figura de Touga, e o que me chama muita atenção nessa figura é que ela é uma figura humanoide, ela não apareceu na forma de um cão. Por dois motivos, acredito eu. A primeira seja talvez para que fosse mais fácil a identificação de que não é um cão yokai qualquer, é o Touga. E a outra é por conta da espada que ele maneja, porque a gente pode ver inclusive que quando aquela criatura de energia luta, ela luta utilizando a espada das costas, que é justamente a So'unga, a terceira espada dele. O que eu acho a respeito de o Touga aparecer ali nessa forma espectral de energia na Moroha? De certa forma, a gente pode até teorizar que sim, que talvez a Moroha seja a reencarnação do Touga, porque se a gente tiver um paralelo com o que aconteceu em Kikyo e Agome, nós vamos pensar que houve ali uma diferença de tempo de 500 anos mais ou menos. Então a Kikyo morreu e ali mais ou menos 500 anos depois a Agome já existia ali na Era Moderna. Enquanto que o Touga, de acordo com informações do filme 3, onde a gente tem aquela questão do Saya selando a So'unga sendo jogado pelo poço, a gente pode entender que se passaram mais ou menos 200 anos entre a morte de Touga e os acontecimentos atuais de Inuyasha. Então ali se passaram um pouco mais de 200 anos nos acontecimentos de Hanyo. O que talvez sirva como um parâmetro, e eu estou tentando criar aqui um parâmetro de tempo para pensar que se Kikyo levou 500 anos para renascer, para reencarnar em Agome, talvez 200 e alguma coisa seja um período razoável para que o Touga viesse a reencarnar na figura de Moroha, para renascer enquanto Moroha. Isso porque a gente tem por várias vezes o Myuga afirmando sobre como o sangue da Moroha é muito parecido com o sangue do Touga, mais parecido do que o próprio sangue de Inuyasha. Acredito eu que ele nunca teve a chance de experimentar o sangue de Sesshomaru, porque senão ele não estaria vivo. Mas ele é muito mais familiar, embora o sangue da Moroha seja muito mais humano, por ser apenas um quarto yokai, o que é curioso. Inclusive o Myuga diz que quando a Moroha usa a maquiagem da Beniyasha, que
temporariamente rompe o selo que contém o poder dela, o sangue dela fica idêntico ao sangue do Touga. O que é curioso para a gente pensar, que talvez a forma yokai da Moroha seja assim praticamente que a forma de Touga, seja muito mais semelhante. O que faz a gente teorizar que talvez realmente a Moroha possa ser a reencarnação do Touga. O que seria interessante, né, gente? A gente pensar que o pai voltou à vida no aspecto da filha daquele que ele não pôde ver crescer. O Touga renascendo como a filha de Inuyasha. Seria muito interessante. Mas por que eu venho falar para vocês sobre a Songa nesse vídeo também? Para quem nunca viu o filme 3, o Touga carregava 3 espadas, Tessaiga, Tenseiga e Songa. Songa não foi uma espada criada por Totosai, era uma espada que o Touga já possuía antes mesmo da criação de Tessaiga e Tenseiga e que não foi criada com o canino dele. O que a gente sabe é que a Songa contém o espírito de um dragão demoníaco das profundezas do inferno, do submundo. E aí a gente pensa logo que a Moroha possui a Kurikaramaru, que é uma espada que é capaz de invocar um dragão carmesim. E talvez vocês pensem, nossa, Avalon, você está viajando, não tem nada a ver. De certa forma. Por que eu penso isso? Me parece muito curioso e talvez conveniente demais que a figura de Touga que surgiu ali atrás da Moroha, ao lutar, usasse exclusivamente a Songa. Ah, mas a Tessaiga e a Tenseiga foram passadas para os seus filhos, então a única espada que teoricamente continuou com ele foi a Songa. A gente sabe no filme 3 que a Songa ela foi derrotada pelos filhos, né, por Inuyasha e por Sesshomaru, e que após ser derrotada ela acabou caindo no submundo e ficou selada ali. Mas me parece curioso que a imagem de projeção de energia de Touga usasse uma projeção da Songa para lutar o tempo todo. Inclusive porque o Kirin-Maru faz uma observação quando a Moroha está atacando com o seu Kouriuha de que ela controla um dragão carmesim que não obedecerá ninguém a não ser ela. O que é curioso, já que o que a gente sabe de informação de Songa é que poucos yokais conseguiriam dominá-la, que o Touga foi o único que conseguiu e que provavelmente aquele que poderia conseguir algo seria o Sesshomaru por ser, digamos, o seu herdeiro. Mas o próprio Inuyasha não conseguiu domar os poderes da Songa. E sim, eu sei que a Kurikaramaru era uma espada que foi entregue a Moroha pela mestra dela, Yaoaragi, uma yokai lobo, mas o que eu quero fazer aqui é um paralelo sobre como parece que a história se repete e nós temos aqui novamente alguém descendente de Touga controlando um poderoso dragão indomável dentro de uma espada. Eu não acho que a Songa diretamente vai ser manejada pela Moroha, mas talvez a Sunrise tente criar um paralelo de herança das 3 espadas, porque a gente tinha Tessaiga, Tenseiga e Songa como as espadas dos 3 reinos. Então a Tessaiga é a espada que conseguia destruir 100 yokais com um corte e proteger os humanos. A espada que conseguia salvar 100 vidas e levá-las para o céu era a Tenseiga, e a Songa, a espada que conseguia trazer de volta 100 corpos moribundos mortos-vivos. Então a gente tem aí basicamente um paralelo entre o mundo humano, o céu e o inferno com essas 3 espadas, e talvez seja o que eles tentem fazer com as 3 descendentes de Touga aqui. Isso porque a gente vê que enquanto a Moroha, de certa forma, acabou herdando o Bakuryuha, que a gente sabe que era uma técnica de proteger humanos, uma técnica da Tessaiga, ela também vem demonstrando esses caracteres de um dragão carmesim que podem fazer menção a Songa, enquanto que a Towa herdou o Souriuha, uma técnica de Sesshomaru, mas também parece ter poderes muito mais puros, o que lembra um pouquinho a própria mãe dela, que é dita ser uma jovem pura. Mas uma grande coisa que me chamou a atenção foi Totosai no episódio 24 dizer que estava indo ao campo de batalha para criar Yukari no Tachikiri e referir-se a ela como uma espada celestial. Porque no final do episódio 24 a gente vê Sesshomaru entregando a Tenseiga para a Towa, embora quebrada, e a gente vê no pôster da 2ª temporada uma espada junto com a Towa que pode ser essa Yukari no Tachikiri. E aí eu digo para vocês, uma espada celestial após Tenseiga ter sido quebrada e agora uma menção ali de um possível dragão que lembra uma espada do submundo, ao mesmo tempo que a Moroha parece ter
algo sobre o Tolga e a Sōunga dentro dela, são no mínimo curiosidades. Essa questão da Yukari no Tachikiri ser uma espada celestial me fez prestar muito mais atenção na projeção da Sōunga naquela aura de energia da Moroha. Porque uma coisa seria a Moroha projetando o Tolga como descendente dele ou até como reencarnação dele, mas a presença da Sōunga nisso me chama a atenção. E talvez vocês achem que eu tô ficando louco, mas eu acharia incrível a gente ter ali cada uma das meninas, a Setsuna voltando à vida, e cada uma representando o céu, inferno e o mundo humano com uma espada respectiva. Isso seria incrível de ser visto, e é por isso que eu deduzo que talvez a Moroha possa partilhar desse destino também e por isso seja uma representação da Sōunga nos poderes dela. A gente viu que o local onde eles estavam lutando era o local onde o Tolga faleceu e talvez as cinzas dele tenham influenciado de alguma forma, mas eu acho que não só isso. E é isso, pessoal, eu queria teorizar um pouquinho em cima disso com vocês, fazendo alguns apontamentos desses detalhes. E eu quero saber, vocês acham que foi um mero detalhe estético, a presença da sombra do Tolga, ele carregando a Sōunga, ou vocês acham que tem algum mistério por trás disso? Comentem aí para eu entender como o fandom está se posicionando a respeito desse último episódio e dessa possibilidade no mínimo curiosa. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, até mais!